Aoba, fiote! Tudo suave? Olha eu aqui de novo, a mente por trás dos maiores furtos de galinha de Paraibuna, Senhor TH, outrora mais conhecido como MC Piroca de Foice, tortão pra esquerda. E hoje, compadres, iremos falar sobre um anime barra mangá que envolve troca de sexo, rejuvenescimento, mudança de vida e gostos incomuns por garotas do fundamental. Pois é, tenso. Então já pode pegar seu celular e ir digitando o número do FBI, pois vamos ver um otaku fedorento de 20 anos no corpo de uma loli aprontando altas aventuras na sua telinha. Oyama Mahiro era apenas um cara normal apaixonado por jogos eróticos. Até que ele acorda uma manhã como uma mulher. Acontece que sua irmãzinha cientista maluca, Mihari, testou um de seus novos experimentos com ele, com um resultado desastroso no que diz respeito a Mahiro. Isso aí que eu acabei de ler é a sinopse do mangá retirada do site otakusbrasil.com. Olha o nível das minhas fontes. Nesse vídeo vamos tratar tanto do mangá como do anime, que saiu recentemente pelo estúdio Bindi, alguma coisa assim. Então, bora que bora ver essa obra-prima do entretenimento nipônico. Uou! Nesse primeiro momento a gente vai analisar só o anime, mas para frente no vídeo eu falo um pouco mais sobre o mangá. O primeiro episódio já começa com Mahiro, no caso o protagonista, acordando depois de uma noitada com altos videojogos de teor indecente. Mas ele já acorda se sentindo meio estranho, meio baqueado das ideias, sabe? Até ele perceber que virou uma loli da noite pro dia. Simples e fácil assim, sem mais nem menos. Por garantia, nosso prota decide dar aquela conferida no meninão na situação do Napoleão lá embaixo, né? Spoiler, ele não tava lá. Então a gente descobre que essa noia toda é culpa de Mihari, a irmã mais nova do protagonista. E sim, essa é a irmã mais nova e esse é o irmão mais velho. Lide com isso. O que acontece é que Mihari tinha batizado a bebida do irmão dela, com uma droga que fez ele virar uma loli. Tinha que ser um asiático para ter essas ideias, né? Inclusive, alguém deu um prêmio para essa mulher urgentemente. Ela inventou um composto que muda o gênero biológico de uma pessoa e ainda rejuvenesce ela. Estamos diante da maior química de todos os tempos. Walter White, por que chorastes, Walter White? Bom, o motivo de Mihari ter drogado seu irmão para transformá-lo em uma loli, e soa tão errado falar isso em voz alta, foi para tentar reabilitá-lo socialmente, já que o prota é um net hikikomori vagabundo do caralho que não sai de casa há 2 fodendos anos. O cara já tava criando mofo, velho. Eu não sei o porquê de ele ter que virar uma loli para se reabilitar socialmente, mas se a fodendo cientista que criou o soro do rejuvenescimento tá falando, quem sou eu para contestar, não é mesmo? Basicamente, essa é a linha do anime. Acompanhamos Mahiro, um otaku fedido, em seu processo de reabilitação social no corpo de uma loli. Supimpa. Oshimai é mais um anime Slice of Life de comédia. Não foge muito do padrão Slice of Life. Para quem não sabe, Slice of Life são obras mais focadas em retratar o cotidiano da vida de determinado personagem. E comédia, para quem não sabe, do tupi significa Ohayou Jefferson Caminhões. O anime segue o modelo de sketches, onde em um episódio vemos alguns segmentos do dia a dia de Mahiro, geralmente 2 a 4, por aí. Não tem nenhuma grande trama ou discussão no anime. A reabilitação de Mahiro, ou o fato dele ser um homem no corpo de uma garotinha, é usado apenas para gerar humor ou cenas um tanto desconfortáveis. Para ser justo, há um certo desenvolvimento do personagem, mas nada muito elaborado, nada que mereça muito destaque. O foco está no humor e no it, assim como todo o Slice of Life padrão genérico de temporada. Eu poderia seguir apresentando os demais personagens que aparecem nos seguintes episódios e fazer um resumo do decorrer do anime, mas não é muito necessário. Tanto as demais personagens como o prosseguir dos episódios segue o padrão do esperado dessa obra. É uma obra bem descompromissada, diga-se de passagem. Tirando da conta as cenas suspeitas com garotinhas do fundamental,
é um anime razoavelmente agradável de assistir. Com tudo isso dito, eu acho interessante perceber o quanto essa obra expõe a infelicidade dos otakus consigo mesmo. Antes de continuar, eu vou esclarecer que o termo otaku aqui é usado no sentido original, ou seja, no sentido japonês. Cá no ocidente se popularizou usar otaku como uma forma de se referir a fãs de anime, mangá ou só quem consome cultura japonesa de alguma forma. Então, isso tá errado. O sentido original da palavra seria algo como isolado em casa. Não leva essa tradução tão a sério assim, mas esse sentido já serve. Esse termo se refere a pessoas que ficam tão ficcionadas por alguma coisa que não saem de casa, se isolam em seus mundinhos por ela. O ponto aqui é que Oshimai dialoga diretamente com esse público, sendo uma obra feita para otakus e, portanto, um subproduto do desejo de fuga do otaku japonês. Uou! Esse desejo de fuga, fugir da realidade, virar uma chave que mude sua vida, algo brutalmente representado nos isekais, onde os protagonistas, convenientemente otakus na grande maioria, são levados por fatores independentes deles a um mundo novo, onde ocupam posições de destaque, sendo especiais de alguma forma e recebendo atenção. É um grande chororô, um grande pedido de ajuda que os otakus fazem e tentam encontrar nessas obras alguma forma de se confortar. Voltando ao Oshimai, aqui não há uma mudança tão abrupta quanto uma reencarnação em um outro mundo, mas a ideia geral é a mesma. A troca de sexo serve como um pretexto para a mudança. A partir dela, Mahiro muda aos poucos seus hábitos, começa a tomar banho, sair de casa, conversar com pessoas, ver gente. Enfim, ele deixa de ser um otaku fedido. Otaku fedido. E é engraçado pensar que uma obra voltada ao público otaku, que conta como um otaku, deixa de ser um merda, deixando de ser otaku. É meio que uma obra que voltada para um público, mas que ao mesmo tempo tira sarro desse público. De novo, otaku se odeiam. Não é como se Oshimai buscasse provocar uma mudança na vida de seu público. Ele não tenta provocar nada no telespectador, muito pelo contrário, ele colabora a favor da passividade do público. Tanto que Mahiro serve ora para tirar sarro do público otaku que assiste essa merda, como para agradá-lo. Isso confirma minha teoria de que no fundo otakus se odeiam, mas não querem admitir. Daí que vem esse anseio de mudança, essa vontade de ser outra coisa. No caso, em Oshimai, essa outra coisa é uma loli. Vai entender asiático, né? Portanto, reparem que a mudança em Oshimai é mais pacífica, para não mexer muito com as inseguranças de seu público. Mahiro muda de sexo abruptamente, mas seus hábitos e ele em si mudam gradualmente. Além de que o próprio Mahiro não assume grandes responsabilidades nesse processo. A mudança de sexo foi uma atitude tomada por sua irmã, assim como sua reabilitação cabe a ela. Por mais que depois ele decida continuar como uma loli, isso ainda é uma decisão passiva, por contribuir para não alterar a ordem das coisas. Comprovando que Oshimai é uma obra para quem quer mudar, mas tem medo de assumir responsabilidade. A vida de Mahiro está mudando, ele está deixando de ser quem ele era, mas isso não é um processo diretamente causado por ele, é um processo externo a ele. Agora, para finalizar o vídeo, vamos comentar rapidamente do mangá e das mudanças no anime que ocorreram em relação ao mangá. Não houve grande adulteração de um para o outro, no máximo corte de um capítulo que era meio desconexo e sem grandes relevâncias, a adição ou prolongamento de cenas a fim de fazer os capítulos renderem mais, além de mudanças pontuais na cronologia de alguns eventos. Além do mais, o anime está mais erótico que o mangá. Fica a seu critério julgar se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Eu particularmente não tomo partido nessa discussão. O anime exagera mais também, colocando nosso Mahiro em situações mais desagradáveis, como exemplo, cito essa cena, onde no mangá Mahiro quase entra no banheiro masculino por se confundir. Ele ainda estava se acostumando com o fato de ter trocado de sexo.
mas no mangá ele não chega a entrar no banheiro. Já no anime, além de entrar, levantar a saia para mijar e ficar um tempo lá dentro, todo confuso, Mahiro ainda se sente mais nervoso, ainda se sente mais distraído. Há um exagero maior aqui. O mangá é mais leve e direto do que o anime, o que pode ser bom para algumas pessoas, mas para mim ficou muito monótono e descompromissado demais. Eu senti ele meio arrastado. Eu li até o capítulo 70 e o mangá não evoluiu muito em nada. Só adicionou personagens novos para mudar um pouco o foco das coisas e seguir o modelo padrão de história episódica, esquete de um humor requintado, clichê nipônico e eti. Inclusive um eti bem problemático, porque, de novo, é garotas do fundamental aqui. Tá que Mahiro em específico é um fedorento de 20 anos, mas... enfim, eu não recomendaria o Shimai. É até divertido, mas existem opções do mesmo gênero muito melhores. Para quem quer algo bobinho, voltado a atender os anseios escapistas, o Shimai é definitivamente um dos animes já feitos. Se você for consumir essa obra, eu recomendaria o anime. Fica por lá mesmo. Há uma maior construção do personagem do anime. Nele, além de ter mais impacto narrativo nas histórias, o eti na animação é maior. Como eu já disse, eu não julgo isso como uma coisa boa ou ruim, mas fica a seu critério aí. Eles se preocuparam em fazer fanservice, e em alguns episódios são cheios de encheção de linguiça, o que é um ponto negativo pro anime, mas o mangá é bem mais arrastado e bem mais, como eu posso dizer, sem impacto nas coisas. Eu sinto que na segunda metade o anime se perde, virando basicamente o School of Life. Ocorre tanto no mangá quanto no anime, mas na animação essa parte ficou mais maçante. Ainda assim, a versão da Bid é melhor, na minha visão, claro. Apesar de tudo, eu não acho que tenha grandes diferenças entre o mangá e o anime em questão narrativa, em questão história. Mas fica aqui a minha recomendação do anime, caso você queira assistir o Shimai. Coisa que eu diria que não é uma decisão muito boa, mas enfim, cada um sabe o que faz. E o que aprendemos com esse vídeo? No fundo, otakus se odeiam, o Shimai é para agradar a gente insegura de si mesma, a verdadeira loli são os amigos que fazemos pelo caminho, a pior parte de ser mulher é não conseguir segurar a urina. Bom, eu vou ficando por aqui, blá blá blá, foi um vídeo bem alguma coisa eu diria. Bom, eu sou o Sr. TH, se inscreve, e é isso aí, o vídeo tá acabando e acabou.